Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. E o primeiro assunto de hoje é saúde. Nós vamos falar sobre a importância das práticas integrativas e complementares em saúde, como mecanismos utilizados na manutenção da saúde, bem como na prevenção, diagnóstico, melhoria ou tratamento de doenças físicas e mentais. As práticas integrativas e complementares em saúde são tratamentos que caminham em paralelo à medicina convencional. Elas agregam e estimulam mecanismos naturais para a recuperação da saúde a partir do vínculo terapêutico. E é por isso que é oferecido à comunidade exatamente para que esse paciente, esse cidadão, né, que não é um paciente ainda do CAPS, para que ele não até nem se torne. Porque ao estar participando, ele está sendo trabalhado nas suas emoções, nas suas questões, ele está sendo integrado a grupos de autoajuda, né? E assim ele vai se melhorando, ele vai tendo mais percepção de si mesmo, ele vai compreendendo que ele é um ser que tem importância, que ele tem um corpo que fala, que esse corpo, muitas das vezes o que ele diz, a gente não presta atenção e associa a um adoecimento, quando na verdade é trabalhado as emoções, aquele adoecimento deixa de acontecer. Os centros de atenção psicossocial promovem atividades junto a ONGs que acolhem os pacientes e moradores dos bairros para momentos de terapia comunitária. Nós oferecemos todo um cronograma, a gente chama de menu terapêutico, desde atividades de grupos de autoestima, né, para trabalhar as emoções, trabalhar a memória, né? E as pessoas que participam desses grupos, elas são encaminhadas para também fazerem as práticas integrativas de cuidados. Então, a gente tem os terapeutas preparados para oferecer para os pacientes e para a comunidade, aí nós temos reiki, constelação familiar, biomagnetismo, auriculoterapia, ventosa terapia. Essas atividades são diariamente, elas acontecem com agendamento, porque é vinculado a quem esteja participando do grupo terapêutico. O grupo terapêutico e as práticas integrativas, elas fazem parte do processo de tratamento dos pacientes. Então, a grande importância dessas atividades é trazer as pessoas para uma consciência de si mesmo, trabalhando a sua estima e ela não precisar entrar para uma fila de atendimento, por exemplo, de um CAPS. Morador do bairro Bom Jardim, o Carlos José conheceu através da mãe o projeto de terapia comunitária. Começou a participar semanalmente e já percebe avanços em sua saúde física e mental. Eu gosto muito de vir para cá. A maior, assim, para a parte de ocupar meu tempo, de fazer alguma coisa para inibir a mente, né? Para ficar com a mente induzida com coisas boas, tá entendendo? E quando terminar tudo, eu ainda continuo aqui para relaxar, né? Porque é muito bom. A Prefeitura de Fortaleza oferece terapia em 44 equipamentos na cidade, sendo 36 em postos de saúde e 9 nos CAPs. E para conversar mais sobre a oferta dessas terapias na rede pública de saúde aqui em Fortaleza, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Fabiana Costa, que é articuladora da saúde mental da Regional 5. Ô, Fabiana, como é que é esse trabalho que vem sendo desenvolvido na rede pública de saúde aqui da capital? Esse trabalho é um trabalho extremamente importante para o nosso usuário. Ele vem sendo desenvolvido através das práticas integrativas, massoterapia, terapia comunitária. Esse público que participa dessas práticas, ele sai da fila do posto de saúde, né? Ele tem a condição de se olhar, ter um novo olhar e ter essa introspecção para poder saber que ele é capaz de superar essas dificuldades do dia a dia. Ô Fabiana, explica para a gente aqui, para o nosso telespectador, o que são as práticas integrativas? As práticas integrativas, hoje, assim, nós somos acostumados a ser tratados de maneira tradicional, ou seja, está com dor de cabeça, toma um comprimido. Mas atrás dessa dor de cabeça, o teu corpo está te sinalizando algo. Então, a prática integrativa, ela vem para te mostrar, para saber que você pode estar recebendo uma massagem, fazendo dessa massagem algo que você desperta, acorda o teu corpo e saber também que ele pode estar te sinalizando algo que você precisa ver. Então, assim, o corpo, ele tem sua fala, ele tem a sua linguagem. Porém, muitas vezes a gente não está acostumado a identificar essa linguagem. É mais fácil
tomar uma medicação, ir para um posto de saúde ou tomar algo injetável para se livrar daquela dor. Hoje, essa prática integrativa ela é utilizada em que situações em que a pessoa pode se beneficiar utilizando essa metodologia? Rogério, Fortaleza é uma cidade violenta. Nós somos a 5ª capital e nela a gente vive um movimento de muita violência. Então, uma mãe que tem seu filho assassinado, então essa mãe ela não consegue dormir, essa mãe ela não consegue comer, essa mãe ela não tem mais força para viver. Ela está doente ou ela está em sofrimento? Ela está em sofrimento. Então, dentro desse sofrimento, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter uma escuta qualificada. E no serviço de saúde mental, a gente tem como fazer esse atendimento. Tanto nos postos de saúde, em todas as regionais de Fortaleza tem esse atendimento de práticas e nos CAPs também. Esse tratamento, vamos dizer assim, alternativo, é uma forma que muitas vezes pode ajudar a pessoa a ter uma melhoria no seu quadro de saúde, de bem-estar, muitas vezes sem nem a utilização de medicamentos, né? Exatamente. A gente trabalha com plantas medicinais, com escalda-pés, com a massoterapia, reiki, imposição de mão, constelação familiar. Essas práticas, ela desperta, como eu já te falei, o indivíduo para uma melhoria da vida dele holisticamente. A gente consegue ver esse indivíduo biopsicossocial, né? Ele é um ser social, ele tem uma família, ele mora numa sociedade, ele mora numa comunidade. Muitas vezes, isso vem lá da concepção dele, né? Muitas pessoas que têm autoestima baixa hoje são pessoas que primeiro, alguns não foram nem desejados para nascer, então já vem a rejeição lá do útero. Outros foram desejados nascer homem, nasceram mulheres. Então, muitas mulheres têm essa autoestima baixa já desse nascimento que não foi planejado. Então, desde aí, a gente tem pessoas que têm muita autoestima baixa. Infelizmente, a gente vive um drama chamado suicídio. A gente está vivendo uma pandemia de suicídio. Isso é em todas as categorias. Policiais, profissionais de saúde, estudantes, dona de casa. Todas as categorias, infelizmente, hoje vive esse drama do suicídio. Por quê? Porque a gente não foi educado para trabalhar a autoestima. A maior riqueza do ser humano é quando ele acredita nele. Se você acreditar em você, nada vai te derrubar. Nada vai fazer com que você desista do que você acredita. Mas se você não acreditar em você, você vai ter um mundo aos teus pés e você mesmo assim não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir dar um passo daquilo que você se propôs a fazer na vida. Agora, Fabiana, como é que as pessoas podem ter acesso a essas práticas, à oferta dessas práticas integrativas na rede municipal de saúde? Nos postos de saúde, alguns postos, é só chegar e no acolhimento mesmo, os enfermeiros, médicos, têm como estar encaminhando, né? Hoje, o nosso município, ele tem convênio firmado, né, papel passado, como diz o ditado, com o Movimento de Saúde Mental do Quatro Varas e o Movimento de Saúde Mental do Bom Jardim. Cada um fica no extremo da cidade, um na Regional 1, que é uma regional de periferia, e o outro na Regional 5, que também é regional de periferia. Então, esses usuários são encaminhados para esses equipamentos. Lá, eles recebem escaldapé, como você viu aqui na reportagem, na matéria. Algumas pessoas, quando chegam nesses ambientes, eles chegam amedrontados. Assim, eu passei 18 anos no Quatro Varas e vi muitas coisas, né? E algo que me chamava mais atenção é o preconceito. Por quê? Porque essas pessoas, eles são estigmatizados desde a hora que nasce. Quando ele nasce, que a família identifica que tem algum problema, a pessoa já tem um cantinho no fundo do quintal, já é excluído pela própria família. Então, quando chega no projeto, por exemplo, quando eu chegava no projeto Quatro Varas e via alguém que mal abria a boca, que falava com a cabeça baixa, não conseguia visualizar a comunicação dele, era rasa, porque ele não consegue se enxergar. Então, dentro da terapia comunitária, ele começa a falar, começa a se expressar, quando você menos espera, ele começa a dizer não. Por quê? Porque a vida inteira ele teve que baixar a cabeça e dizer sim. Então, esse encaminhamento que vem dos postos de saúde são para essas pessoas que chegam no posto de saúde e vai para o médico e não sabe nem o que é que tem.
muitas vezes o médico tem que adivinhar o que a pessoa está sentindo. Pois é, exatamente nesse ponto que eu gostaria que tu explicasse. Como é que o profissional de saúde, em que situações ele faz esse encaminhamento? Em que grau momento? de necessidade é que faz com que esses pacientes sejam encaminhados para as práticas integrativas? Como eu te falei, a gente vive nessa cidade muito violenta, então essas mães que não estão conseguindo dormir, então insônia, ansiedade, né, medo, raiva, as pessoas, esse menino é muito zangado, hoje em dia tá na moda, né, as crianças não podem mais ter raiva. Então assim, esse tipo de comportamento são os comportamentos que mais são indicados para essa rede, né, assim, para essas pessoas pessoas que passaram por traumas como assalto, a gente vive sendo assaltado. Numa cidade que um trânsito louco. Hoje melhorou bastante, mas assim, a gente tem muito ainda problema com o trânsito. Então, essas pessoas que são ansiosas, motoristas de ônibus estressados, então o nível de estresse muito alto, são esse público que vai ser indicado para essas práticas. Porém, essas práticas, elas não brigam com a medicina de forma alguma. A gente trabalha de forma complementar, algo que se complementa. Em nenhum momento, nenhum profissional que trabalha com práticas integrativas vai querer tirar o espaço da medicina. Não existe isso, né? Tanto que a gente faz um apelo aqui para que essas práticas sejam cada vez mais ressaltadas, né? A Organização Mundial de Saúde, ela financia, ela acredita nessas práticas. A gente não está trabalhando no amadorismo. Nós somos profissionais, a gente quer o respaldo, né, do município, o respaldo do Estado, o respaldo da federação, para que a gente possa trabalhar, porque tem resultado. Se não tivesse resultado, a gente não estava trabalhando, né? Aqui tem um livro de terapia comunitária. Em 2008, foi feita uma pesquisa a nível nacional, na Senad, onde mais de 60% das pessoas resolviam os problemas na terapia comunitária. Ou seja, é um espaço de fala, é um espaço onde ele vai ter voz. Onde muitas vezes dentro de casa a pessoa não tem voz, no trabalho não tem voz, né? A gente vive nesse amordaçar. Então, quando o usuário ele desperta, ele começa a viver, né? E essas práticas integrativas, ela vem para ajudar, né, o usuário a viver e a viver melhor. É só isso que a gente quer. Olha, as práticas integrativas e complementares em saúde foram instituídas no Brasil em 2006, através de uma política nacional. São consideradas pela Organização Mundial de Saúde como práticas da medicina tradicional, ou seja, a soma total de conhecimentos, habilidades e práticas baseadas nas teorias, crenças e experiências de diferentes culturas, utilizadas na manutenção da saúde, bem como na prevenção, diagnóstico, melhoria ou tratamento de doenças físicas e mentais. Fabiana, as práticas integrativas, como a gente falou aí, chegaram aqui no país em 2006. E aqui em Fortaleza, quando é que elas começaram realmente a ganhar corpo, a ter realmente uma disponibilidade maior para as pessoas? Rogério, ela foi divulgada em 2006, porém, assim, como o Projeto 4 Varas, por exemplo, trabalha há mais de 30 anos, né, com essa prática, né, de massoterapia, por exemplo. Antigamente lá chamava a Casa da Cura, hoje é a Oca de Saúde Comunitária. Então, o doutor Adalberto Barreto que iniciou esse trabalho, tive a oportunidade de conhecer lá. Criador da terapia comunitária, então assim, houve essa divulgação a partir, assim, e o Adalberto, ele é um dos responsáveis por essa divulgação, porque a princípio, ele foi um dos formadores de mais de 80 mil terapeutas comunitários, e isso iniciou com a Pastoral da Criança. Né? Então, assim, hoje, esse número, eu já nem tenho mais esse número exato de formadores, não vou nem me arriscar, porque eu sei que eu não tenho mais essa informação correta. Então, em Fortaleza, eles iniciaram, né, o doutor Adalberto com o Padre Rino, eles são pessoas que deram esse pontapé inicial, mas Fortaleza também tem a UES no Espaço Ecobé, eles também têm esse mesmo trabalho, então, esse trabalho já vem desenvolvido há muito tempo, né? Não é de hoje. Em 2017, foi quando a terapia comunitária foi considerada, né, junto com a yoga, junto com o reiki, junto com a arte-terapia,
que veio para a portaria. Em 2018, outras práticas, como a constelação familiar, também entraram como prática integrativa reconhecida pela política nacional, e hoje são 29 práticas que são reconhecidas e que são desenvolvidas em todo o país, né? Fortaleza tem algumas, não tem todas, né? Tem algumas que aqui a gente não tem, mas outras tem e são muito bem executadas. Em relação à questão dos resultados, a gente estava falando no bloco anterior, você falou um pouquinho sobre a questão da melhoria do quadro de saúde do paciente que submete a essas técnicas, essas práticas integrativas. Realmente dá um retorno a curto prazo em relação ao quadro normalmente que o paciente está apresentando? Olha, Rogério, eu vivenciei algumas experiências, vou aqui te contar uma. Quando eu era técnica de referência lá no Quatro Varas, eu recebia pessoas, teve uma senhora que chegou um dia com uma fralda enrolada na mão. Ali, o mundo daquela senhora, ela era aquela fralda. Então, essa senhora, ela veio, ficou com a gente por várias sessões de resgate da autoestima, e a gente foi trabalhando essa autoestima dessa senhora. E assim, tipo, uns 6 meses depois, eu queria ter tirado uma foto dela antes e uma foto dela depois, para você ver a diferença, né? Então, assim, ela começou a viver, e no depoimento dela, ela falou que ali ela renasceu. Então, assim, ela nunca tinha se percebido, ela não conhecia a força que ela tinha. Então, muitos de nós, né, pessoas que estão em casa, há momentos que a gente desconhece a nossa força, a gente desconhece a nossa capacidade de superação, a gente desconhece que a gente pode. Então, assim, os resultados, ele vem quando a gente começa a perceber a melhoria do dia a dia da vida das pessoas, onde pessoas que não conseguiam mais andar de ônibus sozinha, elas vêm e elas vão sozinhas, né? Assim, quando eu estava no CAPS, eu fui gestora por quase 6 anos num CAPS na Regional 1. Então, eu tinha grupo de terapia comunitária religiosamente todas as sextas-feiras à tarde. Então, assim, era um grupo que bombava. Vinha gente que nem era usuário do CAPS para participar dessa prática. E era muito interessante porque, assim, as práticas integrativas, ela dá a oportunidade da reinserção social desse indivíduo. Ele começa a ter autonomia, pessoas que alguém tinha que deixar e ir buscar. Quando ia para o grupo, não, pode deixar que eu vou sozinho, eu não preciso mais de ninguém. Então, assim, a pessoa vai tirando as moletas, né? Vai começando a ter vida própria, vai começando a ter autonomia de ser um indivíduo, de ser capaz, né? De ter essa vontade de mudar, né? Ter essa vontade de sair daquele estado, de sair das crises. A gente tem muita crise de ansiedade, crise depressiva. E quando a gente tem a oportunidade de cuidar com a massagem, então assim, a gente tem aqui um aparelhinho. Você trouxe aí alguns equipamentos aí que são utilizados? São utilizados. Aqui a gente tem um aparelho onde a gente usa... Mostrar aqui. Isso, né? Para aromaterapia, né? São essências que facilitam o relaxamento, facilitam sair do estado de estresse, para que ele possa entrar em um outro estado de relaxamento. Né? É colocado aqui o produto, né, que a gente pode fazer propaganda, mas são os extratos, tem no mercado, né? E aí a gente consegue, com esse relaxamento, fazer com que a pessoa consiga respirar melhor, consiga sentir o corpo. A gente começa o relaxamento fazendo com que a pessoa respira, sinta os seus pés, porque a gente não consegue nem perceber o corpo que a gente tem, muitas vezes. Né? Aqui também tem um floral. Né? O floral são essências de flores, onde também ajuda a estar resgatando, né? São algo sutis, né? Vão para as camadas sutis, para que possa também melhorar o funcionamento do corpo. Ô, Fabiana, me explica aqui essa questão das técnicas. Hoje, quais são as técnicas mais comuns que são disponibilizadas à população em relação às práticas integrativas? Massoterapia, escalda-pés, yoga, reiki, terapia comunitária integrativa sistêmica, constelação familiar, auriculoterapia, acupuntura. Acho que, assim, as mais conhecidas e as que têm mais fácil acesso, né, são essas, né? Assim, lá no Quatro Varas, a gente tem uma médica dentista
que ela desenvolve grupo de yoga, onde esse grupo também ele é muito interessante, onde as pessoas quando chegam não conseguem nem caminhar. Eu já vi pessoas chegando, né, apoiando num acessório, e quando ela começa a fazer dentro do ritmo dela, ela começa a mudar a postura, ela começa a ter uma respiração diferenciada e começa a viver. A yoga, ela trabalha muito essa questão do sentir. Assim, tem muitas posições, dentro dessas posições de equilíbrio. A Lélia, que é a médica que faz esse trabalho lá, ela traz muito isso, né? Então, assim, além da yoga, tem, pelo menos no Quatro Varas e lá no movimento, também tem esse espaço de acolhimento, esse espaço de escuta. Quando você vai entrando, você já vai saindo daquele seu estado, né, elétrico e voltando para si. Então, essas práticas, hoje, tem um médico também no posto Guiomar Arruda, que é o Dr. Pablo, que trabalha com antroposofia, que é uma técnica também que, além dele ser um médico da estratégia de saúde da família, esse médico trabalha nessa linha. Então, assim, é um achado, né, ter o Pablo com a gente lá na Regional 1, fazendo esse trabalho. Além dele trabalhar dentro dessa questão, ele também faz esse outro lado do cuidado, também tem horta comunitária. Então, assim, a gente trabalha essas práticas integrativas, são verdadeiras joias, né, que a gente pode estar compartilhando. Hoje a gente fica muito feliz em estar dividindo isso com a população. Antigamente a gente não tinha essa divulgação, hoje a gente tem, isso facilita muito o trabalho, né, da gente, para que a gente possa fazer cada vez melhor. Ô, Fabiana, cada técnica ela é utilizada para um problema diferente? Olha, Rogério, vai muito do perfil da pessoa, né? Tem gente... Tipo, eu participei de um grupo um dia que uma gestora, ela não aguentava ficar sentada, parada para respirar. Então, assim, as práticas integrativas, a gente respeita muito o tempo do indivíduo, respeita muito o que ele se identifica. Eu não gosto de massagem, eu não gosto desse negócio melado em mim. A gente respeita. Então, assim, cada técnica vai ter pessoas que vão se adaptar e vai ter pessoas que não vão se adaptar. Então, eu vou para a terapia, eu não gosto de falar. Não precisa falar, basta ficar lá, basta a sua presença. Então, assim, a gente precisa respeitar. Então, há técnicas e técnicas. Então, cada técnica, o conjunto delas é para beneficiar o bem-estar do usuário. Mas quem é que define, a partir do momento que o paciente ele é encaminhado do posto de saúde, quem é que vai definir qual a técnica adequada para aquele caso? Quando o usuário chega, como sexta-feira nessa matéria, chegou um grupo lá, então já estava as bacias postas para fazer o escada-pé. Ele vai e participa. Então, a princípio, a própria instituição direciona. Mas com o tempo, se ele, eu não quero isso, eu prefiro aquilo, então ele vai para onde ele prefere. Então, a gente não trabalha com a imposição, né? Assim, a gente trabalha muito com a liberdade, né? Saúde mental é liberdade, saúde mental é respeito, saúde mental é entender que o outro não tem o meu tempo, o seu tempo é o seu tempo. Então, assim, eu tenho que compreender o seu tempo, até porque se eu te impor, você não vai continuar, né? Assim, todos os resultados que a gente tem foram quando as pessoas se permitiram a ter essa mudança. Quando ele se permite a mudar, ele muda. Agora, quando ele não quer, meu filho, desista. Olha, os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que são equipamentos que compõem a rede de atenção psicossocial de Fortaleza, também promovem atividades como reiki, auriculoterapia, terapia comunitária, massoterapia, constelação familiar, entre outras atividades, que, tendo o acompanhamento sistemático, resulta em mudanças comportamentais, físicas e emocionais refletidas em uma maior tranquilidade, diminuição da ansiedade e de sintomas depressivos. Ô Fabiana, vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão do tratamento para quem tem realmente algum tipo de distúrbio mental que acontece nos CAPs, né, os Centros de Assistência Psicossocial da Prefeitura. As terapias integrativas, elas, quando a pessoa tem ali, é identificado algum tipo de distúrbio,
as terapias elas são oferecidas como medida preventiva ou elas são técnicas que atuam de forma auxiliar no tratamento de quem procura também os CAPS? Rogério, o ideal seria que a gente conseguisse fazer esse trabalho da prevenção e da promoção de saúde, lá na atenção primária. Esse seria o sonho de consumo de qualquer pessoa que trabalha na saúde mental. Porém, pela questão do volume de trabalho, o que é que acontece? Muitas vezes o usuário, ele vai negando, né, ele vai tendo os sintomas, ele vai negando, e quando ele chega até a um CAPS, ele já está num estado já agravado. Né? Então, assim, qual é o perfil do CAPS? O perfil do CAPS é o usuário com transtorno mental grave, severo e persistente. Fora desse perfil, ele é um usuário de atenção primária. Então, quando ele está na atenção primária, é mais fácil a gente trabalhar uma depressão leve, um transtorno de ansiedade. Quando esse transtorno ele se agrava, aí ele tem que vir para o CAPS. E dentro do CAPS, a gente tem, aqui em Fortaleza, alguns CAPS que têm esse trabalho e eles se complementam. Tá? Então, assim, a massoterapia chega um usuário em crise. Ele não está numa crise severa, ele está só com uma crise, ele está fora do seu estado, ele está totalmente desorganizado. Aquele CAPS, naquele momento, tem um massoterapeuta, enquanto ele aguarda um atendimento, ele vai para a massoterapia. Quando ele sai da massoterapia, ele já sai outro. Ele já sai pronto para um atendimento médico, né, para poder ouvir, para poder entender o que é que esse médico está querendo receitar, o que é que ele vai fazer, quais são as orientações medicamentosas que o médico vai fazer. Isso não impede que a massoterapia continue sendo realizada, que ele participe dos grupos, né? Hoje a gente tem, infelizmente com a pandemia, a gente tem a baixa dos grupos por conta do risco da pandemia, mas quando nós não estamos nesse cenário pandêmico, a gente tem arte-terapia, nós temos o bloco Doido é Tu, onde a gente trabalha com música, a gente tem um artista muito bom, né? Sábio Leão, levantando a bandeira da saúde mental. No CAPS AD da Regional 6, a gente tem um grupo Batuqueiros da Liberdade, que é um farmacêutico que faz esse grupo, que é o Davi Wen, uma pessoa assim, que eu sou fã do trabalho do Davi. O Davi foi indicado ao Sereia de Ouro esse ano. Então, assim, são pessoas que representam a saúde mental. E todas essas práticas são práticas que trabalham o bem-estar do usuário. Né? Um usuário que ele é dependente, a dependência está num vazio interior. Então, ele tenta preencher esse vazio, muitas vezes com comida, com bebida, com sexo, com várias coisas para poder preencher o que só ele pode preencher com autoconfiança, com resignação, com resiliência. Então, quando ele não sabe o caminho para chegar até esses pontos, ele vai buscar onde está mais fácil. Né? E muitas vezes até mesmo com medicação. Uhum. Né? A gente tem casos de pessoas que usam medicação desnecessariamente. Né? A gente tem pessoas que quando chega no CAPS, a gente percebe, é uma malinha cheia de remédio. Para tudo no mundo tem remédio ali dentro. Uhum. E aí a gente tem que ter, com muito cuidado, com muito acolhimento, né? Conseguir resgatar aquele monte de medicação, acionar a família, pedir para ter uma vigilância maior, porque muitas vezes esses transtornos eles chegam a ponto de levar a pessoa para o suicídio, né? Aí é tarde. Pois é, eu queria exatamente falar sobre essa questão da medicação. O paciente, quando ele chega num estágio mais avançado de algum distúrbio mental, é necessária a utilização de medicamentos. Ele, mesmo fazendo uso do medicamento, ele também participa das técnicas, das práticas integrativas? Sim, a gente tem, lá no CAPS geral, por exemplo, a gente tinha um grupo, né, com psicólogas, com enfermeiros. Então, esses grupos, eles auxiliam, eles complementam esse trabalho, né, medicamentoso do CAPS. Quantas e quantas vezes o próprio médico indica, né, Então, assim, quando o médico indica a prática integrativa, então, assim, aqui é um apelo para os colegas, né, médicos, fica mais fácil, porque, assim, o doutor mandou eu vir para a terapia, o doutor mandou eu ir fazer massoterapia. Então, quando o doutor manda, eu acredito na palavra do doutor, né? Então, assim, eu consigo, quando esse médico, ele acredita na equipe, ele acredita nas práticas, fica um trabalho perfeito, né? A gente consegue ter na equipe multidisciplinar
uma extrema harmonia, né? O médico, o equipamento de saúde mental, que tem médico, enfermeiro, nutricionista, assistente social, terapeuta ocupacional, e tem um massoterapeuta, tem uma pessoa que trabalha com resgate da autoestima. Lá no CAPS AD da Regional 4, a gente tem a Eri Sheila, que é uma educadora, que trabalha com massoterapia, que trabalha com terapia comunitária. A gente tem no São Cristóvão a Fátima Índia, que também trabalha com essas técnicas de reiki, de massagem. Então, assim, Fortaleza é uma cidade que tem a sorte de ter vários equipamentos, né? Que esses equipamentos são conveniados com o município, né? O município, assim, é de graça. Não, não é de graça, alguém paga. É o município que paga, o município banca. Então, é um serviço do município para a população. Tá? Então, assim, essas práticas, elas estão à disposição. Então, assim, você que está em casa, procure perto da sua casa, que com certeza em algum posto de saúde tem. E se não tiver, o posto tem a obrigação de lhe dizer onde tem. É isso que eu gostaria de ressaltar agora, que você fizesse um convite aí para quem ainda não conheceu, nunca ouviu falar nas práticas integrativas, como é que deve proceder, no caso mora aí em alguma das regionais da cidade, acha que o caso se enquadra numa técnica como essa para melhorar o quadro de saúde mental, como deve fazer, como deve buscar mais informações para se engajar em algum desses trabalhos desenvolvidos aqui na capital? É assim, final de ano é um momento de muita reflexão, né? E esse ano não foi um ano fácil para ninguém, foi um ano de perdas, um ano de medo, um ano de desespero mesmo. Então, assim, você que está em casa, que por algum momento sentiu medo, sentiu como é que vai ser amanhã, será que eu vou estar viva, será que eu vou perder alguém da minha família? Então, procure um espaço onde você vai ser acolhido, onde você vai ser cuidado, onde você vai ser abraçado dentro das suas limitações, onde você vai ser visto do jeito que você é, da maneira que você quer ser. Então, assim, tem uma frase na terapia que a gente diz: o que é que você quer que eu queira para eu querer? Então, assim, a gente não quer nada, a gente só quer que você seja você, despertando dentro de você as suas potencialidades, despertando dentro de você aquilo que você tem de bom e acreditando que é possível sim, que a gente pode sair desse momento, que a gente juntos, né? Nós somos humanos e na nossa humanidade a gente é junto pela emoção. Você tem tanto medo quanto eu, você tem tanta raiva quanto eu, você se zanga igual a mim. Todo mundo tem esses estados e é humano. A gente não pode se cobrar por sentir. A gente tem que sentir, a gente sabe que muitas vezes a gente se culpa quando a gente é grosseiro. Muitas vezes a gente não pode ser grosseiro na hora errada, né? Mas da maneira correta a gente tem que falar, porque quando a boca fala, os órgãos saram. Quando a gente cala, na hora que sai de uma maneira errada, de uma forma errada, no lugar errado, com as pessoas erradas. Quantas e quantas vezes a gente não explode com alguém que não tem nada a ver com a história, que não tem nada com nada. Então, assim, a gente precisa se conhecer para que na hora que aquilo incomodar, vem cá, vamos conversar. O que você fez não foi justo, não foi certo, eu não gostei. Então, assim, saber se expressar é também ter esse autoconhecimento, é também, isso a gente lembra muito nas terapias, né? Saber dizer sim, saber dizer não. Então, você que está em casa, procure algum lugar que com certeza você vai ser muito bem acolhido. A gente volta aqui para conversar um pouquinho mais e para a gente conseguir fazer com que o usuário seja acolhido. Acho que essa gestão tem esse olhar, viu, Rogério? Assim, tem esse olhar sensível, tem esse olhar acolhedor. A gente tem um programa do AMS, que é o Acesso Mais Seguro, para profissionais de saúde, educação e assistência, onde qualquer desses profissionais nessas áreas de atuação passa por algum perrengue, algo que seja também fora da rotina, existe um grupo de suporte onde tem atendimento psicológico. Eu mesmo participei, tem uns 15 dias, de um atendimento psicológico com uma médica que foi assaltada, né, dentro de um espaço nosso. E o psicólogo foi até lá, eu estava com ele, então a gente acolheu essa médica, fez todo um trabalho. Sexta-feira a gente estava com um grupo lá na Oca de Saúde do Bom Jardim, fazendo esse acolhimento para um outro grupo de profissionais de 2 outras unidades de saúde da Regional 5. Então, assim, a prefeitura, ela tem investido, ela tem tido todo um olhar para esses profissionais, assim, e essas técnicas integrativas
a gente tem que usar e abusar, né? Usar sem moderação, né? Usar e ousar, para que a gente possa ter uma cidade mais saudável. Tendo pessoas saudáveis, a gente tem cidade saudável. Não tenha dúvida. Fabiana, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza. O assunto é bem interessante, bem amplo e com certeza vamos marcar aí um novo encontro para a gente conversar mais e mostrar realmente para as pessoas, para o telespectador, de que Fortaleza, o Serviço Público de Saúde aqui da capital, dispõe dessas técnicas e que, mais do que nunca, precisam ser utilizadas para se buscar realmente uma vida bem mais saudável. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho eu estou de volta aqui no Notícias de Fortaleza, trazendo mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. Eu volto já já.